começar? Olá, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero saudar todos os presentes e todos os participantes que estão em casa connosco a acompanhar-nos neste dia tão importante em que comemoramos o Dia Internacional da Igualdade Feminina. O Hospital não quis deixar de não comemorar este dia, porque realmente estamos a falar de igualdade de género e, infelizmente, a igualdade de género continua a ser uma luta diária não só no trabalho, diária não só no ambiente familiar, na família, mas acima de tudo na parte salarial e numa série de outras dinâmicas que eu como mulher, mas também os homens, temos todos que encarar uma postura ainda muito feminista. E quando falo de feminismo, simplesmente nós falamos de ir buscar uma lupa. E uma lupa o quê? Uma lupa a todas as atividades em que ainda a mulher não é considerada uma igual perante o homem. E porque só ir buscando estas lupas é que nós conseguimos ter um bocadinho de noção que realmente os sistemas opressivos conseguem ser muito perspicazes em nos deixar confortáveis todas as pessoas que não sofrem disto no dia-a-dia. E, portanto, é muito importante desmascararmos as pessoas que ainda sofrem desta desigualdade, e a desigualdade de género é, infelizmente, ainda uma realidade. Para comemorarmos este dia, temos então presentes as nossas convidadas, que quero agradecer a presença. Em primeiro lugar, a doutora Tânia Fonseca, diretora regional da Promoção da Igualdade e Inclusão Social. Muito obrigada pelo trabalho que tem desempenhado. É, sem dúvida, uma mulher no âmbito político, que já tem uma longa carreira no âmbito da ação social, da educação, e que tem lutado por várias causas nobres, e agradecemos a sua presença por estar aqui hoje. Obrigada. Agradecer também à doutora Helena Soares. A doutora Helena é nossa coordenadora do Serviço Social, realmente com um mestrado em ação social, que já desempenhou também uma série de atividades no âmbito, também na parte da intervenção familiar, e é um gosto tê-la cá connosco. Mais uma vez, obrigada a estas mulheres que também são um exemplo em que realmente a mulher é importante no mercado de trabalho e na sua vida familiar e, acima de tudo, no nosso dia-a-dia, que podem trazer um grande contributo. Vou dar então início à nossa palestra. Vou começar então com a doutora Tânia. Iremos começar então. Boa tarde a todos, aos presentes e aos que nos acompanham online. Antes de mais, permitam-me agradecer o convite dirigido à recém-criada Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social para estarmos presentes neste dia, neste evento. Em segundo lugar, louvar a iniciativa, claro, referindo que para quase todos os dias que se assinalam ou se comemoram, parece haver uma multiplicação de eventos e convites a nós dirigidos. Neste dia, o Dia Internacional da Igualdade Feminina, isto não aconteceu. Só isto já nos deverá fazer refletir. Existir em situação de igualdade de género e de oportunidades deverá significar que homens e mulheres devem ser livres de desenvolver as suas capacidades e competências pessoais e de fazer opções na sua vida, quer pessoal, quer profissional, que não dependam dos papéis que lhes são atribuídos pela sociedade. Os vários estudos relativos à sociedade contemporânea reconhecem que uma das principais mudanças que caracteriza a vida moderna está relacionada com a entrada das mulheres no mundo do trabalho e, consequentemente, com um quadro de valores e princípios que deve definir um novo tipo de contrato social e, consequentemente, de contrato social com implicações na conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. A igualdade entre homens e mulheres constitui um princípio de cidadania consagrado em vários documentos, muitos. Na Constituição da República Portuguesa, na Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, na Carta das Nações Unidas de 1945, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, na Declaração das Nações Unidas de Pequim, entre muitos outros documentos. Se a igualdade fosse proporcional ao número de documentos, nós já tínhamos o nosso problema resolvido. Em Portugal, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, com quem fazemos questão de manter uma relação de proximidade e a quem reconhecemos como nossa parceira, é o organismo nacional que tem como missão garantir a execução das políticas públicas no domínio, entre outros domínios, da cidadania e da promoção e defesa da igualdade de género. Os últimos indicadores-chave apresentados por esta Comissão, em 2017, evidenciavam a este nível substanciais desigualdades no nosso país. Em cada 100 pessoas sem qualquer nível de escolaridade, 71 são mulheres. Em cada 100 pessoas com ensino superior completo, cerca de 60 são mulheres. As mulheres oferem uma remuneração mensal inferior aos homens, cerca de menos de 17%. As mulheres continuam a trabalhar cerca de mais 1 hora por dia do que os homens. Em casa,
As tarefas domésticas representam para as mulheres cerca de mais de 1 hora e 3/4 de hora de trabalho, sendo que estas tarefas continuam a ser as principais, sendo que as mulheres continuam a ser as principais responsáveis pela execução deste tipo de trabalho e pela prestação de cuidados à família. A taxa de pobreza, mesmo quando a taxa de pobreza diminui na população em geral, continua a ser superior nas mulheres. Continuam a existir profissões tendencialmente femininas e outras tendencialmente masculinas. A representatividade das mulheres na Assembleia da República é de apenas 33%, valor provavelmente explicado pelas cotas, mal necessário. Nas câmaras municipais, que no nosso país são 328, apenas 23 mulheres ocupavam à data o cargo de presidente de Câmara. Nas empresas do PSI 20, a presença das mulheres nos conselhos de administração é de apenas 14%, apenas metade da média europeia, e aqui fica, como eu há bocadinho dizia, os meus parabéns ao Hospital Divino Espírito Santo por ter um conselho de administração que contraria, sem dúvida, estes números. Apenas 12,5% das portuguesas têm um emprego a tempo parcial por opção, contrastando com os 32% da média europeia. As mulheres continuam a ser as principais vítimas de violência doméstica, cerca de 80%. Face a isto, podemos concluir que o caminho para a plena e efetiva igualdade entre géneros tem existido, mas este tem sido um caminho longo, difícil e trilhado de uma forma muito mais lenta do que a desejável. Não se pode discordar que um novo modelo de homem esteja a surgir, se calhar até de forma um pouco forçada, e como consequência de fatores como a independência financeira das mulheres e das políticas de proteção e de muitos anos de luta feminista. Mas também devemos reconhecer que essas mudanças se têm verificado a passos demasiadamente lentos. Permitam-me agora, rapidamente, que foque aqui uma questão particular resultante destas desigualdades. A dificuldade de conciliação entre a vida pessoal, a vida familiar e a vida profissional. Esta dificuldade traz danos não só ao indivíduo, seja ele homem ou mulher, sendo que normalmente é a mulher que causa mais transtorno. Esta dificuldade traz danos não só às mulheres, como é óbvio, mas também às entidades patronais, que veem muitas vezes os níveis de produtividade reduzidos. Gostava de vos falar de alguns dados, do meu ponto de vista, preocupantes, relativo a este problema na nossa região. A Comissão Regional para a Igualdade no Trabalho e Emprego, em 2020, nas suas reuniões, aprovou 27 pareceres. A maioria destes pareceres dizia respeito à intenção de recusa, por parte da entidade patronal, a pedidos que tinham a ver com horários flexíveis ou contínuos por parte de trabalhadores. Normalmente, fundamentados, como a lei prevê, no auxílio e na presença pela educação e acompanhamento de filhos menores de 12 anos. 3 destes pareceres diziam respeito a parecer prévio ao despedimento de trabalhadora grávida ou lactante. Foram também analisadas 18 comunicações relativas à não renovação de contratos de trabalho a termo certo de trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes. Penso que também estes dados falarão por si e refletirão bem a realidade açoriana. Com base nesta evidente existência de desigualdades nas relações de género, afigura-se como indispensável uma intervenção integrada nos vários setores da sociedade com vista à promoção de uma efetiva e plena igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. É nisso que devemos apostar, em mudar pensamentos, desconstruindo estereótipos. A semana passada, vou só fazer aqui é um momento cómico quase. Vi num avião da TAP de Lisboa para Ponta Delgada. O avião vinha cheio e havia um grande barulho de fundo no avião. Estava muito animado. E às tantas ouve-se no microfone: bom dia, sou a comandante Ana Melo e a nossa viagem para os Açores durará. E de repente houve-se um silêncio. Porquê é que toda a gente se calou no avião quando perceberam que o comandante era uma mulher? Posso-vos dizer que foi a melhor aterragem que eu já fiz em Ponta Delgada. E, portanto, isto por causa dos estereótipos e daquilo que as pessoas apresentam como sendo os seus preconceitos, ainda que inconscientes. Portanto, é nisso que devemos apostar, em mudar pensamentos, desconstruir estereótipos, na sensibilização, sobretudo dos mais novos. Estamos em crer que é na escola que conseguiremos alterar o estado das coisas. Sabemos que a educação para a igualdade de género não resolverá os problemas que homens e mulheres enfrentam no seu cotidiano, mas, como alguém afirmou, não se pode mudar a sociedade a partir da escola, mas podem-se lançar alternativas de desenhar novas possibilidades. Mas devemos também atuar junto dos serviços e empresas, facultando-lhes, entre outros instrumentos, por exemplo, um manual de boas práticas para a estimulação da igualdade no trabalho. E porque a desigualdade promove e aumenta a pobreza, é também nossa intenção integrar a questão da promoção da igualdade de género na estratégia regional contra a pobreza, que se encontra neste momento a ser revista.
Mas nenhuma intervenção, estratégia, plano ou intenção política será suficiente por si só se por parte da sociedade em geral não houver o mais importante, uma substancial mudança de mentalidades ou de uma mentalidade ainda dominante. Veja-se a forma fácil, ainda que polémica, como a Turquia se desvinculou da Convenção de Istambul, primeiro tratado internacional assinado por 45 países que fixa normas juridicamente vinculativas para prevenir a violência contra as mulheres. A igualdade de género, mais do que um princípio teórico e muitas vezes até abstrato, mais do que um conjunto de dados e estatísticas ou legislação que raramente é cumprida, deveria ser assumida como uma forma de estar. E a propósito disto, termino citando e usurpando um comentário de Jorge Moreira da Silva, diretor da Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE e fundador da Plataforma para o Crescimento Sustentável. E passo a ler. É crucial envolver os homens nesta jornada e assumir que não é possível promover os direitos das mulheres sem uma masculinidade que ultrapasse anacronismos que ainda estão enraizados e que projetam uma ideia de homem que deve ser a principal fonte de rendimento da família, deve dedicar-se a profissões supostamente masculinas, deve ser workaholic, independentemente do impacto que isto tem na família. Deve projetar uma liderança assertiva do tipo macho alfa. Deve ter a última palavra nas decisões familiares mais relevantes. Deve ser o único a envolver-se na política e nas atividades associativas. Deve gerir a contabilidade e o património doméstico. Não se deve envolver nas atividades femininas da casa, incluindo tratar dos filhos. Infelizmente, esta caricatura ainda tem uma forte adesão à realidade e nenhuma política de igualdade de género será bem-sucedida se olvidar a mudança cultural que está em causa e que requer muito mais do que legislação e financiamento. Obrigada. Muito obrigada, doutora Tânia. Vendo assim, a olhos, claramente, os dados que nos apresentou, temos que realmente ainda há muito a fazer e um caminho longo ainda a traçar nesta questão da igualdade de género. O que é o género? O género vai muito para além da diferença de sexo, não é? Vai muito para além da parte biológica. O género, então, no fundo, é uma construção social, mas como sendo uma construção social em que o rosa é para a menina, o azul é para o menino, em que os homens não podem limpar a casa, entre muitas outras, sendo uma construção social, nós podemos desconstruí-la. Podemos construir um género, se a gente quer, podemos usar até a mesma palavra, mas um género que seja apto para uma sociedade mais justa, para uma sociedade, acima de tudo, mais autêntica e que vá buscar aquilo que nós todos temos de bom. E neste sentido, houve aqui um dado que a doutora Tânia falou inicialmente muito sobre a falta da partilha das atividades domésticas, essencialmente, e mesmo da atividade familiar, em que é mais a mulher que tem que pedir para ir com os filhos à escola, é mais a mulher que desempenha funções domésticas em casa. Isto acaba por ser um enorme obstáculo, no fundo, ao grande desempenho da mulher no mercado de trabalho. E, nesse sentido, eu até queria passar a palavra aqui à doutora Helena Soares, que nos vai falar um bocadinho sobre isso, e acho que tem umas dicas importantes a partilhar connosco. Obrigada. Então, muito boa tarde a todos os presentes e aos que nos acompanham também nos mais variados espaços em casa ou nos sítios de lazer e que têm a oportunidade de seguir aqui este evento a partir das redes sociais. Queria agradecer aqui a iniciativa que o Hospital do Divino Espírito Santo teve na comemoração deste dia e o convite especial que endereçou ao Serviço Social e que toda a equipe respondeu de uma forma muito espontânea e também enfática para que em pouco tempo nós conseguimos criar aqui uma reflexão sobre a igualdade feminina e dediquei aqui a atenção especial na parentalidade e na saúde, partindo de um pressuposto e de uma visão tradicional do que é da ajuda para uma partilha, porque estamos num processo de construção de uma alteração de paradigma em que a mulher está muito ligada
todas as questões relacionadas com o desempenho da parentalidade e há um desequilíbrio grande entre as responsabilidades e as tarefas atribuídas à mulher, para passarmos efetivamente para um processo de partilha. Isto é um processo de construção que é feito em várias dimensões. Na área da família, como é que nós vamos analisar em casa e no âmbito da família, como é que estas questões se apresentam a nível da educação, do trabalho e da saúde. Só a partir daí, só a partir dessa reflexão e da forma como cada um de nós vai vivenciar isso e também vai partilhar isso com os filhos, porque a parentalidade implica que haja uma família, haja crianças, e isso talvez só a partir da educação, como também referia aqui a doutora Tânia, as gerações vindouras, é que nós temos expectativa que esta perspectiva da igualdade feminina e a efetivação destes compromissos possam acontecer. A partir do que se lê, a partir do que se constrói, das ideias de cada um vai adaptar essa própria igualdade feminina à sua dinâmica familiar e também a forma como se relaciona efetivamente dentro do espaço da sua casa e da sua família e da própria vivência conjugal, que é de extrema importância. Quando analisamos especificamente as questões da família, em primeiro lugar temos logo quem é que é atribuída a guarda, a quem é que é atribuído os cuidados dos filhos. Se cada vez mais temos a trabalhar aqui, essa dimensão que o Serviço Social está a apresentar também reflete muito a sua atividade aqui nesta instituição. E, efetivamente, os profissionais desta casa desenvolvem um grande esforço no sentido de incentivar e fazer construir um processo de compromisso parental na vivência com os filhos, na guarda dos filhos, quem é que assume a responsabilidade, mesmo que eles estejam separados, mesmo que haja uma ruptura do casal, há sempre um relacionamento parental que tem que ser partilhado. A partilha das atividades domésticas, aqui uma questão muito importante, a mulher não tem que pedir ajuda ao homem, a mulher não tem que pedir ajuda ao companheiro, a mulher não tem que pedir ajuda ao marido, e isto é uma construção que vai levar algum tempo para que seja efetivamente assimilada e que seja com grande naturalidade que o homem vá às compras sem que a mulher lhe faça a lista das compras, em que o marido chega a casa primeiro do que a mulher e veja que há roupa estendida e que recolha a roupa sem que ela tenha que mandar um SMS a dizer para recolher a roupa. São estas questões tão simples no dia-a-dia em que interferem efetivamente com a igualdade de género no âmbito das dinâmicas que se estabelecem em casa. E aqui, quanto menos a mulher fizer, é uma forma de estar a promover a igualdade a nível parental na divisão das tarefas domésticas. A gestão do orçamento familiar, como a senhora diretora regional também referi, há questões de desigualdade a nível salarial. Estas desigualdades que não podem ser ultrapassadas dentro da família, podem ser geridas, podem ser discutidas e podem ser trabalhadas de uma forma em que o global do orçamento que chega à casa seja efetivamente partilhado, a forma como isto vai ser gerido. O equilíbrio de poder é muito importante. Quem trabalha tem mais poder do que quem está em casa a cuidar dos filhos. Quem está em casa a cuidar dos filhos tem que saber mais sobre os filhos do que o marido que está fora. São estas reflexões que nós temos que fazer da forma como nós equilibramos a parentalidade e a conjugalidade dentro de casa. Os estudos referem que o equilíbrio, uma discussão sobre estes temas e quando a família consegue atingir um nível harmonioso no fim de contas, de atingir estes objetivos, há uma maior satisfação a nível afetivo e relacional da própria dinâmica familiar. Relativamente à escola e à educação, nós consideramos de extrema importância haver uma corresponsabilização parental no acompanhamento dos filhos, no âmbito escolar, em casa e na escola. Quem é que apoia os filhos em casa a nível dos trabalhos de casa, da informação que vem, que é transmitida entre a escola e os encarregados de educação, os pais, e propriamente também na escola. É a mãe que vai mais, é o pai que vai, e essa informação que é vinculada e que é transmitida
ao representante, no fim de contas, do agregado familiar e da escola, como é que é vivida dentro de casa. E às vezes a gente vê pela experiência e também pelo trabalho que nós fazemos aqui, as omissões e o esconder de determinados comportamentos, determinadas questões que têm a ver com o comportamento escolar dos filhos, omitido dentro de casa e assumido só por normalmente causa grandes distúrbios e grandes complicações a nível de próprio desenvolvimento da criança e do jovem, como também depois traz implicações a nível de conjugalidade. A valorização do percurso escolar dos filhos, é ver realmente só por aí, só por um crescimento, só para a educação dos filhos, é que possivelmente daqui a uma geração ou duas ou três, a questão da igualdade de género e da igualdade feminina nós podemos sentir algumas melhorias praticadas no próprio dia-a-dia. O assumir da responsabilidade parental no nível de igualdade no desenvolvimento das atividades lúdicas, no acompanhamento dos filhos a atividades extracurriculares que possam estimular a aprendizagem dos filhos, não só nas questões académicas, mas na sua questão da sua vida em sociedade, que é extremamente importante, e que nas suas brincadeiras, na forma como interage no desporto e na competição, como é que a igualdade de género é entendida. E a valorização da escola como um espaço que é potenciador de uma cidadania positiva, em que estes conceitos são certamente explorados e incentivados. A nível do trabalho, e aqui efetivamente vamos nos centrar mais na questão dos adultos, do pai e da mãe, do companheiro e da companheira, portanto, da relação parental e relativamente aos recursos e à satisfação pessoal de cada um dos elementos da família. O reconhecimento das competências profissionais realmente é um caminho que tem que ser trilhado. Eu tenho uma visão sempre positiva, que é o que é que já se construiu, o que é que já se alcançou. Não foi tudo, mas vamos a partir deste ponto do que se alcançou para conseguirmos fazer melhor. E não nos ficarmos só quais são as desigualdades, o que é que não se conseguiu, porque realmente acho que há que valorizar o que está feito. Tem sido realçado aqui, efetivamente, a nossa instituição, e volto outra vez a referir isso. Nós temos, ao longo dos anos, temos olhado aqui e olhamos para a forma como a instituição tem valorizado, no fim de contas, o feminino, promovendo e reconhecendo as suas capacidades como pessoas que são responsáveis por chefias máximas de serviço, por responsáveis por comissões, por departamentos, e efetivamente a carreira e as competências femininas têm sido valorizadas nesta instituição e que pretendemos e que se pretende que possa ser um motivo de referência para outros departamentos, para outras empresas. É certo que não é fácil, é uma situação que nós temos que efetivamente perceber que temos que trabalhar, cada uma de nós, para que esta situação se possa vir a concretizar. Relativamente aos direitos e aos deveres parentais, a senhora diretora regional já referi, não é fácil. A legislação portuguesa e de outros países não contempla determinadas questões específicas da parentalidade. E isto não é de forma fácil de gerir nas empresas. Quem tem crianças menores com deficiência, não é fácil conseguir conciliar as ausências inesperadas, para além daquelas que estão previstas, inesperadas ao trabalho, e, portanto, isto causa grandes constrangimentos a nível da própria cumprimento dos seus deveres e dos seus compromissos profissionais. E, como consequência, temos a conciliação do trabalho com a vida familiar, para além de todas as questões e todos os compromissos e responsabilidades que as mulheres têm no seu trabalho. Se não tiverem um marido, um companheiro que tenha uma perspectiva de partilha do seu espaço de família, estas situações são sempre muito mais complicadas
e difíceis de concretizar. Relativamente aqui às questões da saúde, temos aqui um enfoque muito especial em que tem que haver uma igualdade de direitos no apoio e assistência aos filhos. Nós verificamos que também, como já foi dito anteriormente, que as mulheres têm sido sempre os elementos mais focados aqui na assistência aos filhos. Ao longo dos tempos tem-se visto que a mulher é que vem com os filhos às consultas, a mulher é que tem mais faltas ao trabalho para vir com os filhos às consultas. Uma coisa interessante que é a nível da própria legislação da maternidade, há países da Europa em que já se evoluiu muito, em que a própria licença de maternidade é gerida por o marido e mulher, ou companheiro, pai e mãe da criança, conforme lhes dá jeito e conforme a própria organização familiar assim eles decidem. Aqui em Portugal não é, portanto, a mulher é que está muito mais ligada às questões da própria assistência à maternidade e, portanto, a nível da saúde está muito mais vinculada. Uma corresponsabilização nas decisões que devem ser tomadas em prol da saúde dos filhos. Essa é uma questão de extrema importância. Tudo o que tem a ver com a saúde das crianças tem que ser discutido ao nível da família e haver uma corresponsabilização nas decisões que vão ser tomadas a nível dos tratamentos que a criança vai ter, das decisões das opções, se é uma situação clínica mais grave, que estas decisões possam ser pensadas e tomadas os dois ao mesmo nível, porque muitas vezes nós não sabemos quais são as consequências que podem acontecer de determinada decisão e opção clínica, e nós, pelo acompanhamento que fazemos e também por outros profissionais que acompanham, por equipes multidisciplinares, a culpabilização pela tomada de determinadas decisões podem recair entre um e outro, e isto é de extrema importância e tem que ser discutido e trabalhado a nível da parentalidade e também com os próprios profissionais de saúde. O dever de colaboração com os profissionais de saúde, e isso materializa-se de uma forma muito concreta. O pai vem com a criança à consulta, o médico faz determinadas perguntas. E então, como é que tem evoluído na consulta ou na terapia de tal de X? Eu não sei, porque a minha mulher é que acompanha. Então o menino tem tomado a medicação, não sei bem, vou perguntar à minha mulher. A informação, estas questões, o acompanhamento clínico tem que ser feito por ambos os pais, em igualdade de circunstâncias. Ambos têm que ter informação ao mesmo nível a todo momento. A proatividade na busca de soluções adequadas às necessidades dos filhos. Não tem que ser só o hospital em relação aos serviços de saúde em relação aos pais, mas sim os pais sintam que é a sua responsabilidade de ambos procurarem ajuda, procurarem os serviços e haver uma reciprocidade no nível do acompanhamento dos seus filhos. Por último, queria agradecer aqui a disponibilidade, a vossa presença e portanto, congratular-nos pelos ganhos que já foram feitos. Eu acho que, acima de tudo, e queria muito enfatizar isto, vamos partir do que está feito, valorizar as famílias por aquilo que já conseguiram alcançar, valorizar a escola, que eu acho que é de extrema importância, porque é um pilar da construção das próximas gerações, valorizar o que eles já fizeram, o que estão a fazer, em prol de uma cidadania em que homens e mulheres possam ter as mesmas oportunidades, possam desenvolver as mesmas tarefas, sem que isso lhes traga, de alguma forma, algum rótulo. Muito obrigada pela vossa presença. Doutora Helena, muito obrigada. Realmente foi um contributo muito interessante e mesmo eu como médica, a dinâmica às vezes realmente na consulta vê-se muito isso. Há sempre um pai que está mais dentro da medicação da criança, que costuma vir sempre com a criança à consulta e falha muito esta partilha realmente.
No fundo, quero também, neste momento, dar por terminada a nossa palestra. Antes de terminar, gostaria só de perguntar se algum de vocês tem alguma questão, queria partilhar alguma experiência connosco, alguma questão aqui às nossas convidadas. E como nota conclusiva, então, gostaria só de fazer no fundo, um sumário aqui do que foi dito hoje. A minha grande mensagem que nós queremos que levem para casa e que todos nós vamos lá para casa é que a desigualdade de género ainda existe, que ainda há muito a fazer. O que está a fazer vai depender sempre de 3 pilares que acho que foram aqui muito bem ditos. Por um lado, o estudo da desigualdade de género é fundamental. É fundamental nós termos noção de como é que andamos. Neste caso, por exemplo, o hospital é um excelente exemplo, mas há numa série de outras áreas da sociedade em que não temos assim tão bons resultados, e não estou a falar não só na nossa comunidade, mas depois também pelo mundo fora, que cada vez se trata de uma temática que ainda é preciso muito estudo e é preciso muita denúncia do que se está a passar. Depois, uma questão de exemplo, e quando falo de exemplo, não só em termos institucionais, em termos governamentais, em termos das estruturas das empresas, mas a título pessoal, nós em casa, como é que nos comportamos também e com os nossos filhos, como é que as ideias que a gente partilha com eles, e tentarmos ser um bocadinho mais conscientes nesse aspecto. E por fim, o ativismo, claro, não é? Porque para além de igualdade de género, nós já estamos aqui numa batalha de equidade, que é preciso, e quando falamos de equidade estamos a falar que para a gente atingir uma igualdade é preciso dar suporte a uma série de coisas que ainda são obstáculos a que a gente consiga esta igualdade, e penso que neste momento dos grandes obstáculos ainda é esta parte realmente da mulher não ter um grande apoio desta questão da logística do seu mundo familiar e com o mundo do trabalho. Por isso que sejamos todos feministas e que seja preciso cada vez menos tanto ativismo, e esta mensagem de esperança também que vos quero deixar. Muito obrigada a todos, mais uma vez muito obrigada doutora Tânia, muito obrigada doutora Helena, e uma boa tarde para todos vocês.